Ok, pessoal, namastê, muita paz a todos, muita luz, dando continuidade, então, ao nosso seminário sobre, né, a natureza avançada dos extraterrestres. Hoje nós vamos falar sobre a relação entre os ascensionados e os extraterrestres. Bom, lá pelos idos de 1700, alguma coisa, né? Começavam a se falar, tem alguns relatos, algumas, né, publicações assim, sobre o conceito da fraternidade branca. Depois, mais tarde, em 1800 e quanto é mesmo, criançada? 1877 foi o primeiro livro da Blavatsky, a primeira publicação da Helena Petrovna Blavatsky, falando sobre este conceito da fraternidade branca, né? Como sendo uma sociedade de espíritos ascensionados, né, no projeto Terra. Ao longo de toda a história da civilização humana na Terra, né, dessa geração, se constituía, então, no plano astral superior, a sociedade dos espíritos ascensionados, daqueles que não necessitavam mais reencarnar em planos físicos. Então vamos entender como é que funciona isso, né? Para que a gente possa dar um upgrade um pouco nisso aí. Eu vou dar um upgrade nessa história de fraternidade branca, tá? Do jeito que está na Blavatsky, do jeito que está nos livros delas aí. Porque do jeito que ela coloca, a coisa está muito pequena. Você tem alguns erros, né, de colocação, de interpretação, né, a conceituação dos próprios mestres ascensos. Você está entendendo? Então nós vamos discutir um pouco sobre isso, né? Bom, se alguém perguntar o que é isso, fala que é QR Code, viu? QR Code. É QR Code extraterrestre. Tem mais. Já entra em contato com a nave direto, né? Botou o celular aqui, ó. Bom, então, o que vem a ser a fraternidade branca? Tá? Então, se nós colocarmos o projeto Terra da forma como que a gente vem colocando para vocês, né? Vamos lá, colocando as dimensões espirituais, dimensões astrais, né? Então vamos lá. Aqui nós chamaríamos de umbral, a superfície da Terra. O primeiro plano espiritual que nós chamaríamos de penumbral. O terceiro nós chamaríamos de plano da luz. E aqui o plano dos ascensionados. Muito bem. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, calma, muita calma nessa hora. Então, segundo esses escritores da Blavatsky, o pessoal que funda o conceito da fraternidade branca, e eles vão fundar, por exemplo, né, a ideia dos 7 raios, né, que são as chamadas cores do arco-íris, desde a chama vermelha, laranja, amarela, tá, até a chama violeta, que é a última chama, né, aquela coisa. É tudo simbólico, esses símbolos todos que me... Eu detesto essas coisas. Eu detesto essa simbologia toda. Para mim, eu gosto das coisas claras, né, sem misticismo, sem simbologia. As coisas têm que ser como elas são, exatas. Entra lá, querida. Bom, então... Nessa história da fraternidade branca, o conceito é: uma alma chega vinda de outros orbes distantes, pararia aqui na Terra, no plano astral, e essa alma passaria então por um processo de reencarnações no plano físico, tá? E é aquela da história, só entra na chamada roda de Sansara. Ela entra
vive uma primeira encarnação, morre e vai para o astral. Devido ao karma acumulado nessa encarnação, ela retorna e fica nesse ciclo de nascimento e morte até o fim da sua experiência humana na Terra. Né? E isso se dá com o processo de ou iluminação ou ascensão. Então, vamos supor que um espírito tenha vivido 20 encarnações na Terra. Né? A gente calcula que, em média, para dar 20 encarnações na Terra, um espírito normal demora 2.000 anos. 2.000 anos é tempo suficiente para você aprender alguma coisa. Então, depois de 2.000 anos, né, esse espírito viria, então, né, já no plano da luz, e depois ele não mais encarnaria e só passaria a, pelo trabalho, pelo treinamento e o aprendizado que ele teria aqui, ele teria as condições de ascender aos planos superiores. Então, ascensão. Então, ascensão significa não mais retornar aos planos densos da matéria. E à medida que esses grupos de espíritos forem ascendendo, conta a história que se formou aqui no astral superior uma fraternidade de espíritos ascensionados em todas as épocas, né, desde 3.000 anos atrás, né, ascensionado de 5.000 anos atrás, vamos pensar assim, né, em todas as culturas, regiões e partes do planeta. Então todo aquele que ascensionou já não tem mais vínculos religiosos, nada com a superfície terrestre, ele se torna branco. Você está entendendo? O cara que ascensionou pela linha católica, pelo budismo, né, lá as questões são unificadas. Mas e aí, o que conta então? O que conta essas histórias é que esses ascensionados, presta atenção, aí é o grande erro gravíssimo cometido pela fraternidade branca. É um erro que eu discuto sempre com eles. Eles dizem que esses seres governam o planeta Terra. Eles são a autoridade máxima. Aí eu pergunto para vocês, então, quando esses indivíduos estavam no processo de ascensão, quem comandava tudo isso? Né? Quando eles chegaram lá, 8.000 anos antes de Cristo, quando o projeto começa, não tem ascensionado. Não tem ascensionado para formar a fraternidade branca. Aqui. Ah, mas os ascensionados da Atlântida. Ascensionados da Atlântida, eu vou embora daqui, vou para outro, né? Já foram transligados para galáxias, né? Porque quando as pessoas começam a pegar os mestres da fraternidade branca, Saint-Germain, por exemplo, os caras vão colocar a história de Saint-Germain lá na Atlântida, cara. Depois foi não sei quem, governador na Atlântida, depois a Fundo Atlântica, eles não falam da Era da Luz da Atlântida. Eles não falam. Essa coisa que eu falo, pós-Atlântida. E depois fica 5.000 anos, a Terra sem merda nenhuma. Onde estavam esses caras? Para depois voltar a ser faraó do Egito. Esse cara só pega cargo bom, você viu? Só uma coisa boa. Bucha eles não pegam. É governador não sei do que, presidente não, faraó do Egito. É coisa que não presta, ninguém conta a história. O cara viveu um bunda mole lá no Egito. Né? Um escravo no Egito, sabe? Tudo bem, não é nada contra, mas eu não consigo engolir essas colocações dos mestres da fraternidade branca que eles descrevem, né, todos eles e cada um com um histórico de reencarnações milenares, ou seja, 20.000 anos, 10.000 anos reencarnando na Terra. Tá? Muito bem. Então, o primeiro questionamento é o seguinte. Claro, isso existe. Eu não estou contrariando que existe uma elite de ascensionados. Na China, na Índia, no próprio Oriente Médio, né? Entre os maias, astecas. Né? Então você vai ter, em todo mundo você vai ter processos elevados, pessoas que ascensionaram. Nas tribos indígenas, sabe? Sempre tem sábios que, de uma certa maneira, viveram um determinado tipo de experiência. Então, vamos supor que aqui exista, sim, uma fraternidade branca. Mas essa fraternidade branca, se a gente perceber, não foram eles que criaram toda uma estrutura, corpos biológicos, tudo isso. É óbvio que aí está furado. Então nós vamos ter que chegar aqui e vir mais aqui, ó. Nós vamos ter um comando planetário Terra. Né? Esse comando planetário Terra, que a coisa vai mais longe, mais acima, ela pertence à Federação Galáctica.
Então essa Federação Galáctica, ela é anterior ao começo do universo, né? É coisa de bilhões de anos lá atrás. Entendeu? Então, a grande sabedoria, o grande conhecimento, a grande física, a grande tecnologia, tudo vem de lá. Tá? Então, esse comando constrói, projeta todos os planetas, são todos comandos extraterrestres. Todos extraterrestres. Aí, não tem nenhum ascensionado. Se a gente trouxer qualquer ascensionado de fora, é ET. Presta atenção no conceito. Antes de existir qualquer ascensionado neste processo, ascensionado da Terra, qualquer indivíduo que operasse nesta elite aqui, sem dúvida nenhuma, era ET. Ok? Então a gente já começa por aí. Precisa entender quem são os ETs na jogada e a relação que eles têm com os mestres ascensos. Né? Com os espíritos ascensionados. Muito bem. Com esse conceito na mão, né? Aí o projeto Terra começa. Né? Ele começa. A gente pode até imaginar isso na época da Atlântida. Vamos começar o projeto na Atlântida. Então, quando não tinha ninguém, né, 5.000 anos antes do final Atlântida, era Atlântida lá, estava tudo na Idade da Pedra. Na Idade da Pedra, quem ascensiona na Idade da Pedra? O cara não sabe nem ler e escrever, mora em caverna. Não vai ter um espírito iluminado na caverna, né? Primitivo pra caramba. Então, quem coordenava tudo isso? Na nossa linha do tempo, nós pegamos a nossa linha do tempo, já com vocês, nós já falamos lá atrás, assim. Nós pegamos a linha do tempo, ano zero aqui, né? E 8.000 anos antes de Cristo. Então, aqui começa a nossa civilização. Entendeu? E a nossa civilização só vai ser civilização aqui 3.000 AC. Então esse período todo aqui são 5.000 anos. É tempo pra caramba. 5.000 anos é tempo para sair daqui e chegar até os dias de hoje, na nossa escala do tempo. Você está entendendo? Então são 5.000 anos praticamente jogados fora, se você perceber bem. Que você tenha um planeta muito primitivo. A humanidade não sabia nem ler e escrever. Tinha muito pouca gente aqui. Né? Ninguém ligava, ninguém queria vir para a Terra. Os espíritos não queriam vir encarnar nesse período. Esse período era primitivo, bravo. O homem estava nas cavernas de novo. Aí que começam as primeiras civilizações organizadas, as primeiras formas de escrita. Tudo que você conhece das civilizações antigas é depois desse período aqui. E bem mais, tá? É coisa de 2.500 anos a 2.000 aqui, ó. Tem o Egito, China, Índia. Essas civilizações começam a ter um pouco de conhecimento. Tem yoga, Krishna, né? Essa coisa toda. Então há uma capacidade espiritual aqui. Uma capacidade de elevação e transcendência. Mas antes não. Só acumulando karma. O cara desce aqui, vai guerrear, vai matar, vai lutar pela sobrevivência. Você tá me entendendo? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender que antes de ter qualquer um ascensionado na Terra, todos os que operavam no controle e no governo do planeta Terra, no governo, necessariamente tinha que ter. Aí depois, olha quanto tempo tem que passar para a gente ter ascensionado. Tem que passar 2, 3.000 anos para alguém ascensionar, cara. Ninguém ascensiona com 5 encarnações. Tá? Então, este é um processo. Então você vai calculando números na cabeça, você vai vendo que para ter uma primeira leva de ascensionado tem que ser 1.000 anos depois de tudo, né? E esses caras então eles são convidados a trabalhar em função da Terra. Um ascensionado ele pode fazer 2 escolhas. Ele pode ficar aqui no planeta e servir a humanidade, ou pode ir embora para a galáxia. Pode voltar para as estrelas. Ele veio de lá, ele não é daqui. Pode trabalhar em outros projetos, trabalhar para a federação, né? Não é necessariamente ficar aqui. Entendeu? Então isso é muito importante que vocês entendam, né? Essa relação entre ascensionado e extraterrestre. Todo ser que vem para a Terra é um ET. O fato dele passar muitas encarnações e viver número de experiência nas trevas e depois acordar, voltar a relembrar de tudo, isso é um processo de ascensão. Mas isso não significa que a gente vai botar os caras no governo do planeta Terra. Mas é claro que não.
é falta de conhecimento desse pessoal esotérico, e aí coloca Saint Germain, coloca todos esses mestres que eles conhecem como governador do planeta Terra, como os espíritas colocam Jesus, né, como governador do planeta Terra. Não é correto isso. Isso prova um total desconhecimento da Federação Estelar Galáctica e de quem controlava tudo isso antes de Jesus. E antes de Jesus, quem é que estava lá em cima para governar o planeta? Antes, porque essa pessoa não ascensionou, né? Não tinha ascensão. Por isso que essa discussão, eu quero que vocês entendam que essa discussão, ela vem das mesmas pessoas que criaram Krishnamurti, né? Que criaram a grande farsa de Krishnamurti. Certo? Eles acreditavam que Krishnamurti era o Buda Maitreya, a reencarnação de Buda, que ia ser o salvador do mundo. E prepararam uma criança lá durante 20 e tantos anos. Na época da Anunciação, ele chutou balde. Cadê os paranormal sensitivo que tinham certeza que o cara era isso, cara? Olha o erro cometido. Então, você não pode acreditar em tudo que sensitivo paranormal fala, não. Quando eu leio o texto sagrado, sempre li a doutrina secreta, qualquer coisa, eu li e falo, pô, de onde esses caras tiraram essas informações? Da onde? Quem falou para eles desse jeito? A puta confusão, cara. Sanat Kumara veio lá de Vênus, um monte de coisa que fala pra você, é uma desgraça para entender tudo isso. Porque eles criam uma hierarquia e se esquece, parece que tudo começou a partir daqui, né? Ninguém veio de fora, ninguém veio das outras partes da galáxia, ninguém veio... Esquece que existe um universo inteiro de bilhões de galáxias aí. Né? Se bem que quando as pessoas estavam falando sobre isso pela primeira vez, o conhecimento de astrofísica era muito pequeno. Né? Você tem filho. O conhecimento lá de 1800 e pouco não era tão grande quanto nós temos no dia de hoje. O universo para nós cresceu muito. E a filosofia esotérica não acompanhou. Da mesma forma que o pessoal da astrologia não acompanhou a evolução da física, nem a evolução da astronomia. Ficaram lá em 2000 anos atrás. Aí comete esses erros graves, quer que a gente engula depois.